Como eu já falei antes, eu sou católica e na Igreja Católica costuma ter missa sempre, né? Mas assim, o dia guardado é o domingo. O senhor poderia falar a respeito disso? Por que que a Igreja Católica passou a guardar o domingo e não o sábado? Muito boa a sua pergunta. Por que que a cristandade, e eu aproveito a pergunta dela para me referir à cristandade de uma forma em geral. Por que que a maioria dos cristãos hoje repousa no primeiro dia da semana, no domingo, e não no sábado? Esse é um acontecimento histórico, essa transição do sábado para o domingo. Roma foi a primeira responsável por essa mudança. Roma foi governada por muitos anos pelos imperadores. E na época dos imperadores, havia um imperador chamado Constantino, que reinou em Roma no início do quarto século. E no dia 7 de março do ano 321 de nossa era, depois de Cristo, esse imperador Constantino, ele baixou um decreto. O que dizia o decreto? Que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem em que dia? No venerável dia do sol. Por que que o imperador romano começa a ensinar as pessoas a descansar no dia do sol, o primeiro dia da semana? E para você que é professora da língua, cada dia da semana no inglês é uma homenagem a um astro. E o domingo é o Sunday. Com quem os romanos aprenderam a santificar o domingo? Foram com os persas. Porque a Medopérsia dominou o mundo do ano 539 a.C. até 331 a.C. E quando a Medopérsia dominou o mundo, havia uma seita dentro dos medopersas chamada de mitraísmo. E os mitraitas foram os primeiros a separar o primeiro dia da semana como um dia de adoração. Eles adoravam ao Deus Sol no primeiro dia da semana. Agora Roma copia isto e começa a ordenar que todos os romanos santifiquem ao domingo. No ano 364, veja que esse decreto foi do ano 321. No ano 364, aconteceu um concílio da igreja. E nesse concílio, a igreja romana pega uma lei civil e a torna eclesiástica. E a partir de 364, aquilo que era civil se torna eclesiástico e a igreja passa a ensinar a santidade do domingo. Então, historicamente, foi isso que aconteceu. Silvia. Pastor, e para a igreja, qual a vantagem de fazer essa mudança? Lembra que no início desse programa eu disse para vocês de que o diabo odeia a lei de Deus? Perfeitamente. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e você que está em casa, no livro do profeta Daniel. Eu queria ler uma profecia extraordinária com vocês. Vamos para o Velho Testamento, Daniel capítulo 7, na página 594 do Antigo Testamento. Eu não sei qual é a página na sua Bíblia, mas Daniel capítulo 7 tem uma extraordinária profecia que eu queria ler com você. Encontraram Daniel capítulo 7? Leiam comigo o versículo 25. Daniel capítulo 7 está falando de um poder que atuaria contra Deus. E o verso 25 diz assim, que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o quê? Os tempos e a lei. Que poder mudou os tempos e a lei? Os tempos foram mudados? Foram. A lei foi mudada? Foi. Em que dia hoje o mundo celebra o início de cada dia? Meia-noite. Não mais no pôr do sol. Mexeram no tempo? Mexeram. Mexeram na lei? Mexeram. Como a lei foi mudada?
trocando-se o quarto mandamento, que requer a observância do sábado, pela observância do domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, o que nós estamos vendo hoje é um cumprimento profético de um ataque que o próprio Satanás faria contra a lei de Deus. Então, a lei de Deus foi alterada por influência de Satanás, a começar pelo Império Romano, e isso hoje se alastrou pela cristandade. O Novo Testamento contém 9 vezes a expressão primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas em nenhuma destas 9 vezes que a Bíblia registra o domingo, chamando não de domingo, mas primeiro dia da semana, em nenhum deles diz que esse dia é santo ou que merece ser separado para algum tipo de adoração. Silvia. Perfeito, ficou claro. Obrigada, pastor.